Olá a todos, meu nome é Laura e estou aqui com os meus colegas Elias e Mariana para apresentar nosso trabalho de psicologia ambiental, cuja temática é a experiência de pessoas com deficiência no Darcy Ribeiro. Aqui nós temos os nossos dados, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, o IBGE, né, o INEP também, e a PNS, que é a Pesquisa Nacional de Saúde. Juntando estes, né, nós obtivemos vários dados que refletem a desigualdade presente na sociedade em relação às pessoas com deficiência e não deficiência. Aqui nós temos o âmbito do trabalho, da renda, da educação e da saúde. No trabalho, existem grandes diferenças na participação de pessoas com deficiência e sem deficiência, sendo que das pessoas que têm deficiência, apenas 23,8% fazem parte do mercado de trabalho, né? E em comparação com 66,3% das pessoas sem deficiência. Também isso é formado, né? Dá para se ver na formalização e desocupação, né? No âmbito da educação, também existe essa diferença na infraestrutura. Enquanto que pessoas que não têm deficiência não precisam de acessibilidade tão focada assim, pessoas que têm deficiência não possuem tanta acessibilidade. Nos anos iniciais do fundamental, apenas 55% das escolas são preparadas para isso. Nos finais dos anos fundamentais, apenas 63%. Indo para a metodologia, a nossa pesquisa contou com a participação de 30 pessoas com deficiência que frequentam a Universidade de Brasília, da graduação e da pós, e nós utilizamos dois métodos qualitativos para realizar a coleta de dados. Uma entrevista estruturada, através de um formulário no Google Forms, e uma entrevista semi-estruturada no Teams, com 3 desses participantes, que foi feito com o objetivo de contemplar e aprofundar as questões de interesse da pesquisa e possibilitar a exploração de temas que emergissem da fala dos entrevistados. Na parte dos resultados do formulário, nós recebemos 30 respostas, né? A maioria das pessoas com deficiência entrevistadas marcaram terem deficiência física e deficiência mental. Tivemos também pessoas com deficiência visual, deficiência da audição e outras deficiências, né? Por exemplo, enfim, deficiências múltiplas. Então, nós tivemos aí, mostramos a partir do formulário, né, a faixa etária desses participantes, quando que eles ingressaram na UNB, a formação deles e como que eles se locomovem para ir até a universidade. Aí perguntamos os espaços que eles consideravam menos agradáveis, os que consideravam mais agradáveis lá no campus Darcy Ribeiro. Perguntamos também sobre os espaços mais frequentados na universidade, na rotina deles, e os espaços que eram evitados por serem considerados inacessíveis, né? E os espaços marcados como mais frequentados foram o ICC Sul e Norte, o RU e a BCE. Os espaços mais evitados pela questão da inacessibilidade foi o RU, alguns espaços que não eram abertos no RU, o ICC, o subsolo também. Nos resultados, né, nós tivemos 4 espaços menos agradáveis, né, e também fizemos uma relação, assim, das vezes que esses espaços foram citados como menos agradáveis no formulário. Os resultados da pesquisa, né, estão contidos em um documento que você pode conferir escaneando esse QR Code, tá? Então, você pode ir lá conferir o trabalho na íntegra. Também fizemos entrevistas, né, com 3 pessoas que responderam a esse formulário. A primeira pessoa entrevistada é uma mulher com mais de 41 anos, formada em terapia ocupacional na UNB. A deficiência dela é decorrência de um AVC, então ela utiliza uma órtese, bengalas, para o auxílio da deficiência motora que ela possui. Na rotina dela, ela mora em Valparaíso, mas frequentava mais o campus de Ceilândia, né, e gostava mais de frequentar o campus da Darcy Ribeiro, por considerar um espaço mais acessível em relação, principalmente, à Faculdade de Ceilândia. Frequentava bastante o Diretório de Acessibilidade, que é o DACES, lá no Darcy Ribeiro, e elogiou bastante o trabalho que o pessoal fazia nesse sentido. Se deslocava apenas de carro e, às vezes, acompanhada pelo seu companheiro. Os destaques que nós percebemos foi em relação ao sentimento de pertencimento, então, como que tinha essa relação com a percepção de cuidado do espaço e também com os elementos de acessibilidade físicos e institucionais. Além disso, a entrevistada comentou sobre a acessibilidade por meio das medidas institucionais, né, a partir do DACES, que é a Diretoria de Acessibilidade, e reiterou a importância de ter uma sala da Diretoria de Acessibilidade lá no campus da Ceilândia.
A segunda pessoa entrevistada foi um professor da Faculdade de Tecnologia do Darcy Ribeiro, que tem mais de 41 anos, é doutorando em engenharia na UNB. A deficiência dele ele utiliza hortas e bengalas devido a uma poliomielite que ele contraiu aos 2 anos de idade. Na sua rotina, ele mora no Guará, mas leciona as aulas na Faculdade de Tecnologia na UNB, então frequenta bastante o campus Darcy Ribeiro. Quase todos os dias da semana costuma frequentar durante o semestre letivo. Desloca geralmente de carro, frequenta mais os prédios SG12 e AFT, onde leciona as aulas. E ele possui uma sala. Ele comenta que precisa enfrentar diariamente uma escada e não possui elevador para poder acessar a sua sala de trabalho lá na faculdade. Comentou que um dos espaços que ele não frequenta é o minhocão ali, o ICC, principalmente a parte do mezanino e o subsolo, por não ter elevadores funcionando, segundo o seu relato, para permitir esse acesso. Os destaques foram como conhecer a acessibilidade pode trazer o empoderamento, então ele comentou isso, né, em relação à sua experiência, como os acessos principais são importantes que todos possam acessar um edifício pelo acesso principal para se ter essa inclusão. Também a questão do conhecimento sobre assistência para deficientes mentais, que é algo que, segundo o relato do professor, é pouco explorado ainda na universidade, em relação a pessoas que têm autismo, TDAH, etc. Na terceira entrevista, foi esse jovem, né, que é estudante de graduação em jornalismo. Ele ingressou em 2019 no curso de História e se transferiu internamente para o curso de jornalismo. Hoje ele reside no Jardim Botânico e ele vem para o UNB geralmente de carro, né? Ele não tem problemas, ele não relatou nenhum problema com acessibilidade no quesito de mobilidade, né? Já que ele tem um espectro autista. Mas ele demonstrou, né? Ele falou que possui dificuldade com conglomerados, né? Com ambientes que têm muitos estímulos sensoriais, ao qual pode gerar nele ansiedade, mas também aos outros, né? Ele relatou que um dos lugares mais agradáveis é o beijódromo, que realmente contrasta essa situação, que é um lugar extremamente calmo, com pouco fluxo de pessoas e tem essa integração entre a natureza e os prédios. Nos destaques, ele relatou realmente isso, né, que ambientes mais amplos favorecem o alívio de ansiedade. Na entrevista, ele fala também que salas muito conglomeradas, muito cheias de pessoas, geram ansiedade, né? Tanto também quanto no ICC, que é grande, né? E tem tanta coisa acontecendo no CEAS, jogando sinuca, pessoas vendo televisão, que também aumenta a ansiedade. Ele elogiou, né, o atendimento da DAS com pessoas que têm deficiência, né? E disse que tem que ter uma melhora no quesito da comunicação com os estudantes, né? Porque ele relatou que tem uma dificuldade na UNB de falar com essas pessoas, né? De relatar os direitos dela e tudo mais. E ali ele fala da importância da integralização entre a instituição pessoas, como nesse quesito da comunicação, e espaços lazer, como no quesito do beijódromo, né? Que existe essa união entre a natureza, que é algo extremamente amplo, e um prédio, que geralmente seria mais conglomerado. Na parte da discussão, nas entrevistas estruturadas, os problemas observados foram que os espaços do ICC Sul e Norte, os seus subsolos, e os anfiteatros e auditórios são menos agradáveis para a maioria dos entrevistados. As dificuldades com o mezanino e o subsolo também foram relatadas por conta da falta de elevadores e das rampas muito escorregadias. Os lugares menos agradáveis foram o RU, blocos de salas Sul e Norte, e uma reclamação frequente foi a lotação e o excesso de ruídos. Já os aspectos positivos se concentram na biblioteca central, em áreas abertas e no beijódromo, que geralmente são lugares mais silenciosos. Na entrevista semi-estruturada, a gente viu que a entrevistada, ela, apesar de algumas dificuldades de acessibilidade, ela tem um forte sentimento de pertencimento à universidade, que inclusive contribui para a permanência dela ali, partindo para uma pós-graduação. Quanto ao segundo e ao terceiro entrevistado, eles falam sobre a necessidade de ampliação de aspectos de acessibilidade, sendo nos próprios conjuntos institucionais da UNB, quanto nos espaços. E aí a gente passa para a importância do lugar, que o lugar ele é um espaço que ele é atribuído significado através da vivência e dos sentimentos que uma pessoa tem ali.
E esses problemas, essa falta de acessibilidade, ela pode gerar sentimentos não positivos de não pertencimento, que podem ocasionar estresse, insatisfação, e em outros aspectos afetam o desenvolvimento acadêmico, a vivência cotidiana desses estudantes, que podem acabar acarretando em evasão escolar. O INEP, ele tem um grande nível de evasão escolar de pessoas com deficiência e pessoas que possuem mais de uma deficiência. Então, considerando todo esse cenário e o fato que o Brasil tem atualmente 17 milhões de pessoas com deficiência e apenas 1% delas acessaram o ensino superior, a gente considera importante a ampliação de pesquisas como essa para poder estruturar políticas de intervenção para visibilizar a inserção dessas pessoas e a permanência delas no ensino superior. Agradecemos a sua atenção. Muito obrigada.